Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, nessa manhã, reunidos em Teu nome, Pai, prestar um culto a Ti agradável. Receba, Pai, as nossas vidas e que possamos, Pai, juntos celebrar o Teu santo nome, engrandecer o Senhor, Pai, pela Tua grandeza, louvar pelo que o Senhor é, Pai, mas também por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós queremos nessa manhã ser gratos, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus que tem nos guardado, um Deus que tem nos dado, Pai, muito mais daquilo que nós temos pedido ou pensado, Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas, Pai, que nessa manhã possamos entregar, Pai, a Ti em forma de louvor e adoração por meio das nossas vidas, Pai. Receba-nos, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Uma vez queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é grande, grande é o Senhor e contigo de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Neste momento nós vamos proceder à leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo número 114. Nos diz assim: Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Esse é o nosso Deus, o Deus todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas. E no momento oportuno nós vamos meditar sobre orar e recordar. Esse é um salmo que recorda os grandes feitos do Senhor e destaca o seu grande poder e sua soberania. Deus seja louvado, o nosso Deus, o eterno, que é desde os tempos antigos. E Ele está aqui. E nós nos reunimos ante a sua face, diante do seu trono, para dedicar este tempo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar e depois vamos continuar celebrando o nosso Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes nesta semana. Então hoje nós temos o Iago Frank de Luque Silva, no dia 24 a irmã Meira, no dia 25 Marco Antônio Serafim. Deus nos abençoe, Deus nos conceda muitos anos de vida na sua presença, que vocês possam aprender a contar os seus dias com um coração sábio, um coração ensinado, para que Deus os ensine e para que vocês vivam no prazer e na meditação da palavra de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, louvado seja o teu nome. Tu és Deus, és céus, em cima dos céus, embaixo da terra, em todos os lugares deste vasto universo. O Senhor é maior do que todo ele. O Senhor é o Deus todo-poderoso, santo, justo e amoroso, o nosso Pai eterno. Glórias te damos, te agradecemos pela vida e pela salvação em Cristo. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos aceite, para que sempre em tudo o seu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida. Obrigado pela vida desses irmãos que o Senhor lhes concede completar mais um aniversário nessa semana. Abençoa-os, guarda-os, faça resplandecer sobre eles o teu rosto, tenha misericórdia deles, sobre eles levante, Pai, o teu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Senhor meu Deus, quando é maravilhoso.
Amém? Nosso Deus é um Deus grande, louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar, meus queridos, louvando e engrandecendo o Senhor, né? Enquanto cantarmos, o quão bom é estarmos aqui. Eu quero convidar toda a igreja a estar cumprimentando uns aos outros e que tenhamos, né, um momento de confraternização. Bye.
outro nome, Pai, que se compare ao Teu. E nessa manhã, Pai, nós nos rendemos a Ti, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Nós clamamos, Pai, nessa manhã que o Senhor venha falar aos nossos corações e que sejamos, Pai, lembrados, Pai, de quem o Senhor é por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos constranger a vivermos sempre uma vida de novidade e que possamos, Pai, abandonar o nosso eu, a nossa carne e vivermos, Pai, de maneira digna do Senhor, Pai. Fale conosco, é o que te pedimos. Que o Senhor venha usar, Pai, o Teu servo para que ser boca do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, que oramos mais uma vez. Amém. Trazendo à memória dos irmãos o Salmo 114, que os irmãos se lembrem de que ele é um salmo de recordações. O salmista está recordando os feitos do Senhor na vida do povo de Israel. Israel estava escravizado no Egito e o Senhor Deus o tirou do Egito. Então ele começa dizendo: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Então Deus estava resgatando para si o povo de Israel. Estava escravizado. Era o povo da promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora o Senhor está tirando esse povo do Egito para lhe dar um território, para lhe dar uma pátria. E o salmista está então lembrando de que Deus escolheu ajudar uma das tribos de Israel, por meio da qual ele haveria de levantar os seus reis. E foi onde também o Senhor escolheu Jerusalém para ser o local da construção do templo. Então ele está dizendo: Deus escolheu Judá para ser o seu templo. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Então ele está lembrando disso. Como eu e você poderíamos nos lembrar agora. Um dia o Senhor veio ao meu encontro e me mostrou o seu amor em Cristo e pelo Espírito Santo me chamou para ser dele. Eu estava escravizado pelo pecado, mas o Senhor me libertou. Eu estava perdido, mas o Senhor me salvou. E Ele me fez filho dele e cidadão do seu povo, que é a igreja. Então, recordar faz muito bem para nós. Assim como estava fazendo bem ao salmista recordar a fundação da pátria deles e relembrar os poderosos feitos de Deus quando isso foi feito. Então ele disse: quando tirou Deus Israel do Egito, o mar vermelho fugiu, o rio Jordão parou de correr. Isto numa linguagem poética para poder dizer: Deus abriu um caminho no mar vermelho. Deus fez com que as águas do rio Jordão se estancassem.
E o povo pôde atravessar, tanto pelo Mar Vermelho quanto através do Rio Jordão, num período chuvoso em que todas as ribanceiras do rio estavam tomadas pelas águas. E aí ele usa uma outra linguagem poética para dizer que os montes saltaram como carneiros e as colinas saltaram como cordeiros do rebanho. E ele ainda vai lembrar um outro feito poderoso de Deus, quando Deus fez brotar água da rocha e fez com que um manancial, uma fonte de água viva ali jorrasse para matar a sede do povo, diante de extrema sede. Então este é o Deus poderoso, o Deus de Israel, mas é o Deus da igreja hoje. Então trema a terra diante dele. Há um outro versículo na Bíblia que nos faz lembrar essa expressão: trema toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E embora o Deus Todo-Poderoso, ele tem um governo moral, porque ele não força as suas criaturas, como anjos e homens, a estarem do lado dele por obrigação. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos encontrar que 1/3 dos anjos se rebelaram contra o Senhor, seguindo a liderança de Lúcifer. Vamos encontrar que o primeiro casal desobedeceu a Deus na intenção de serem deuses, mas Deus não deixou de cumprir o seu propósito com a sua criação. Deus tem estabelecido um reinado eterno e soberano com aqueles anjos que guardaram a sua santidade, e com homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados, se converteram a Cristo, para poder ter o direito de serem filhos de Deus e parte de uma nova nação, nação santa, nação eleita, nação de sacerdotes e a igreja. Recordar faz bem, mas depende do ponto de vista de como você recorda. Porque recordar coisas boas é agradável, recordar coisas ruins, diz o ditado popular, né? É sofrer 2 vezes. Mas nós necessitamos das recordações, tanto das boas quanto das desagradáveis. A questão é como nós recordamos. E o Salmo 114 é uma recordação dos feitos vividos como povo de Israel. Destaca a presença de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus. E não deveria ser diferente, como também não poderemos relembrar nossas experiências de vida diferentemente. Porque toda experiência de vida que vivemos são as oportunidades que Deus nos deu de viver a vida, e o meio pelo qual Deus tem tratado cada um de nós, no processo de formação espiritual de cada um de nós, no processo da formação do caráter dele nas nossas vidas, e no preparo de cada um de nós para a vivência da vida eterna do reino glorioso e eterno dos céus. Então, devemos ter as nossas recordações com Deus, e como o salmista fez, ter as recordações com louvor e gratidão a Deus, porque isto vai ser eficaz para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde emocional, e para que
alcancemos, ou para que nós cresçamos dentro do propósito de Deus, que é a nossa semelhança com Cristo, para refletir a sua imagem, a sua semelhança. Então o salmista, ele não apenas está lembrando os feitos de Deus, ele está lembrando as suas experiências com Deus, ou as experiências do seu povo com Deus. Porque não pode ser apenas recordar por recordar, ou uma coisa aleatória. É a nossa vida, é o que vivemos, e isso é especial. Então, como nós já destacamos, o Senhor tirou Israel do Egito, da escravidão, e fez de Judá o seu templo, e de Israel a sua propriedade particular, seu povo. O mar vermelho se abriu, e o rio Jordão parou de correr. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. E aí há uma conclamação: estremeça, ó terra, ou seja, reconheça o poder desse Deus que é todo poderoso, o Senhor. Reconheça, trema diante dele. Uma indicação para nós: temam ao Senhor, ou seja, vivam de maneira respeitosa para com o Senhor, honram-o, glorificam. Como uma outra passagem da palavra vai dizer que todo poder, toda honra e toda glória pertence a Ele. Reconheça a grandeza de Deus, a soberania dele. Deus está acima de todas as experiências de vida que nos tem permitido viver. E Ele tem o poder não só de interferir na ordem natural das coisas, como também tem o poder de transformar todas as circunstâncias difíceis ou os desafios da nossa vida em situações de bênção para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então podemos relembrar ou recordar as nossas experiências, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, mas relembrá-las com Deus, porque assim elas nos servirão de crescimento espiritual, saúde espiritual, saúde emocional. Porque quando eu me refiro à questão de saúde emocional, é que determinadas experiências são tão difíceis que emocionalmente podem nos deixar tão abalados ao ponto de uma depressão. Mas lembrá-las com Deus vai nos ajudar a não ter depressão, a não chorarmos a perda, a não estarmos tristes, porque o Senhor é a nossa alegria, é a fonte da nossa vida e é aquele que nos sustenta. E vamos então nos ver dentro de um novo nível, de um novo patamar, ou de uma nova realidade de vida, conduzida por Deus. Como a palavra de Deus diz, que buscando ao Senhor, Ele nos faria cavalgar sobre as alturas da terra, ou seja, Ele também nos coloca no nível de vida acima das circunstâncias com Ele. Eu sou com você por onde quer que você vá, não tenha medo. Então somente guarda a minha palavra e cumpra fielmente aquilo que eu tenho falado, e eu estarei com você. Não temas, não te assombres, como Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Recordações, para muitos, podem ser situações muito desagradáveis, mas para nós serão proveitosas, porque nós vamos recordar com Deus
E nós vamos recordar dentro de um contexto da oração, do louvor. Irmãos, todo relacionamento com Deus tem que ser dentro da nossa expressão de vida para com Ele. Nós vamos ter que usar a nossa voz. Claro que podemos usar também uma linguagem não verbal. Deus conhece todas as nuances da comunicação, verbal, não verbal. Mas de maneira mais rotineira é a nossa comunicação verbal. Nós oramos louvando, oramos intercedendo, oramos agradecendo, oramos dependendo de Deus. E tudo que nós falamos a Ele é uma forma de oração. E nem sempre as nossas falas, elas são dirigidas somente diretamente a Deus. Às vezes, nos salmos ou nas orações, nós também conversamos com a nossa própria pessoa. Por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera no Senhor, espera tão somente no Senhor. Esse é um diálogo que, além de ser com Deus, é consigo mesmo. E a experiência colocada em foco no relacionamento com Deus. E assim, orando, seja agradecendo, seja louvando, nós vamos ter as nossas recordações, porque elas são muito importantes para nós, para relembrar em primeira mão os feitos de Deus. Deus tem feito maravilhas por nós, conforme o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, com louvor e com gratidão, vamos praticar nas nossas orações as recordações dos feitos de Deus, ou das experiências vividas na presença dEle. A coisa é tão importante que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar de recordações que ele traz como marcas no seu próprio corpo. O apóstolo Paulo devia ter as costas bem machucadas, com bastante cicatrizes. Ele recebeu muitas varadas, muitos açoites. Ele chegou a passar por um apedrejamento. Ele sofreu naufrágio. O que ele fala? Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Jesus podia mostrar a marca do seu amor para os seus discípulos. Ele mostrou para Tomé: olha aqui, Tomé, a minha mão, olha aqui, Tomé, o meu lado. Seja crente e não incrédulo. Felizes os que não viram, mas creram. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, a vida cristã é feita de muitas marcas que podem e devem ser recordadas. Para que você louve ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia é para sempre. Deus o livrou de todas as suas aflições. Deus o livrou de todos os perigos que você passou. Deus guardou a sua vida. Deus te amparou com a sua mão de poder. E você pode dizer como salmista, lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho sentido falta de nada. Não é simplesmente numa ação presente, nada me faltará. Ele quis dizer o seguinte: eu não tenho sentido falta de coisa alguma, porque o Senhor é o meu pastor. Deus está sempre no cuidado dos seus filhos. E podemos
confirmar isso pela palavra dele, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. O Senhor não desvia o seu olhar de nós. O Senhor não deixa de ouvir a nossa oração, ou o nosso grito de socorro, ou as nossas declarações de amor e de adoração. Ele não deixa de ouvir, a menos que o nosso pecado faça divisão entre nós e Ele. Porque Deus não habita no meio da imundícia ou da impureza espiritual. Deus habita no meio da santidade. E por isso nós deveremos, quando somos chamados a adorar o Senhor, na beleza da sua santidade, santificando nossa vida a Ele, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, orando e recordando as experiências agradáveis da vida, vamos louvar ao nosso Deus pelos seus feitos poderosos. E eu garanto que, se você pensar um pouquinho agora, né, se pudesse fugir um pouquinho do ambiente que nós estamos aqui, você iria lembrar de coisas que Deus livrou a sua vida, da intervenção de Deus salvando você, da intervenção de Deus guardando a sua vida. E eu me recordo agora de uma história em que um casal de missionário na África, eles passando por um território pouco habitado, hostil, e o carro deles deu problema. Então a história desse missionário relata que eles tinham que passar a noite ali, e haviam pessoas ou tribos ou aldeias de nativos que assaltavam, que matavam e que faziam muitas outras coisas horríveis. E eles tinham que passar a noite ali. E, segundo o relato deles, nessa história, eles simplesmente armaram um acampamento em torno daquele carro que pifou, e eles então lembraram, né, dos Salmos e puderam fazer essa oração: Senhor, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Mais tarde, duas coisas importantes foram questionadas a eles. Uma, foram as pessoas que quiseram assaltá-los. Eles queriam saber do missionário que guardas eram aqueles que estavam em torno dele. Porque eles foram para assaltá-los, mas havia guardas tomando conta deles durante a noite. Quem eram aquelas pessoas? E eles não souberam responder. Isso levando em consideração o fato que mais tarde aquelas pessoas se converteram a Cristo, e por isso agora estavam perguntando para eles. Mas um dia, quando eles voltaram novamente para o seu país de origem, alguém perguntou para eles: naquela data, o que aconteceu com vocês? Porque naquele dia nós não conseguimos ficar em paz. É como se o Senhor estivesse dizendo: ore por essa família, ore por esses missionários. Então a conclusão era que Deus levantou pessoas para que se envolvesse de uma forma participativa naquela obra de missões, mas orasse por aquelas pessoas, e Deus então enviou seus anjos para protegê-los. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Você pode lembrar dos livramentos e das bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, principalmente a sua salvação, a cruz de Cristo, sua conversão.
porque o nosso Deus é o Deus de amor, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está conosco. E Ele vai conosco por onde quer que andemos. Não temas, eu sou com você, eu estou com você por onde quer que você vá. Foi a promessa que Ele fez a Josué. E qual que é a promessa que Jesus fez a nós, irmãos? Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando você recorda as coisas agradáveis, louve a Deus pelos seus feitos poderosos, agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre você, por pessoas que Ele colocou em sua vida para o ajudar, ou pessoas que Ele colocou em sua vida para que você pudesse amá-las e servi-las. Porque os feitos poderosos de Deus não quer dizer simplesmente aquilo que Ele vai estar simplesmente fazendo por nós, mas o que Ele também vai fazer por meio de nós, como um vaso de bênçãos nas suas mãos. Então agradeça a Deus e o adore pelo que Ele revelou dele mesmo a você. O salmista está aqui louvando ao Senhor pela grandeza dele, pela onipotência dele. E é claro que Deus não é somente onipotente, Ele é onipresente, onisciente. Ele é perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeito em todas as suas obras. Então, lembrar as coisas boas nos traz a alegria de relembrar o bem que recebemos, o cuidado que tivemos de Deus. E isso com gratidão, com louvor e gratidão. Mas e as coisas desagradáveis? Igualmente, devemos relembrá-las com louvor e gratidão a Deus. Uma das declarações de um dos salmistas foi muito bom eu ter sofrido o que eu sofri. Foi muito bom ter passado pelas aflições que passei, porque por elas o Senhor me ensinou, e o Senhor mostrou a sua salvação, o seu poder. Jesus ele fez uma pergunta certa vez: quem é que vai amar a Deus mais? Aquele cujos pecados foram perdoados pouco ou cujos pecados foram perdoados muito? E a resposta foi aquele a quem Ele muito perdoou. Então, este, de forma grata, vai amar mais ainda o Senhor. Como o filho pródigo estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e foi restaurado a condição de filho com uma grande festa na casa do Pai. É isso. Lembrando a Deus, louvando a Deus, porque Deus esteve presente e transformou situações desagradáveis em situações de bênção na nossa vida. E porque Ele se tornou ainda mais íntimo de cada um de nós. Quanto maior o problema vivido, maior a necessidade da presença e do poder de Deus, maior a intimidade dele para conosco, e maior a nossa intimidade também na presença dele, por causa do tamanho da nossa necessidade. Devemos agradecer a Deus, irmãos, porque Ele foi e será sempre o nosso amparo, o nosso sustento nas aflições. Como diz a palavra de Deus também lá nos Salmos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas elas. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vós. Então, quando nós recordamos as coisas agradáveis, nós podemos relembrar de tudo isso que Deus fez por nós e louvá-lo pelos seus feitos poderosos nos livramentos e na salvação da nossa pessoa, mas agradecê-lo
porque nos amparou, nos sustentou e nos confortou nas nossas adversidades. Então, tem uma outra coisa que eu queria que vocês também refletissem: o privilégio de padecer por amor de Cristo. Então, nossos sofrimentos não quer dizer simplesmente uma necessidade que tivemos de aperfeiçoamento da nossa fé, o crescimento espiritual que precisávamos. Nossas aflições podem ter também esse aspecto, o privilégio de padecer por amor a Cristo, de poder testemunhar dele, de poder proclamar o seu nome e de mostrar que vale a pena seguir a Cristo mesmo nas aflições, como aconteceu com Jó. Então Deus nos deu esse privilégio. Agora, toda e qualquer situação aflitiva, ela também é para o nosso bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, vamos aprender a recordar nossas experiências de vida que Deus nos tem permitido viver na presença dele, as agradáveis e as desagradáveis, mas recordar com ele em gratidão e louvor. E assim nós vamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus ainda mais íntimo e a nossa dependência dele para uma vida consagrada e para uma vida ainda melhor. Então, Deus está conosco e continuará sempre conosco, porque Ele é o nosso Deus, Ele nos ama e porque nós o amamos agora, porque cremos nele, confiamos nele, esperamos nele, e assim nossas recordações, elas vão ser um benefício para a nossa vida espiritual e emocional. Nossas recordações vão ser um benefício para a edificação da igreja e para testemunhar de Cristo às outras pessoas, para que elas também conheçam a Cristo e o amor dele. Então, nossas recordações devem ser um testemunho vivo e poderoso do amor de Deus e da sua soberania sobre todas as coisas. Então, mesmo Jó, diante de tanto sofrimento, e ele justifica muitas vezes o seu lamento, ele não está pecando contra Deus, ele está lamentando em função da sua situação. Não que Jó fosse perfeito, mas Jó, ele está falando da terrível situação em que ele está vivendo, mas ele não deixa de confiar em Deus. Ele diz: eu sei que o meu Redentor é o Deus vivo, é aquele que vive. Eu creio que mesmo depois de morto, me fará levantar sobre a terra. O meu Redentor vive. Eu creio nisso. Então, é o testemunho do amor e da soberania de Deus. Deus não permitirá que o seu justo permaneça na sepultura. A sua promessa é a vida eterna, é a glória com ele. Então, nossas recordações, elas devem fortalecer a nossa fé, meus irmãos, e a nossa esperança no nosso Deus. Não desanimem, não percam as expectativas da sua vida. Reafirme a sua fé, reafirme a sua esperança. Então, se o mar não se abrir para você, você pode andar sobre as águas, mas se ele não abrir e as águas também não se retiverem, você pode até morrer afogado, mas você vai deixar esta vida pela vida eterna com o Senhor. Notem as palavras de Estevão, né? Eu vejo
o Filho de Deus assentado à destra do Pai. E ele é apedrejado. E ele diz: Senhor, não ponha na conta deles esse pecado. O Senhor está me matando agora, me assassinando. Não ponha na conta deles. E ele diz: recebe meu Espírito. E adormeceu. Ele pôde descansar nos braços do Pai. Nossas recordações então devem nos levar ao crescimento até a maturidade em Cristo, de acordo com a vontade de Deus. Nossas recordações devem sempre nos ensinar que Deus está acima das experiências de vida que vivemos, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Então vamos relembrar os feitos de Deus, vamos relembrar as experiências vividas, sejam agradáveis, sejam as difíceis, louvando o nosso Deus, agradecendo o nosso Deus e crescendo no amor dele, na graça dele, no poder dele, e colocando o seu reino e a sua justiça como prioridade da nossa vida. E como o apóstolo Paulo diz: traga no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, trazer em nós as lembranças do grande amor e do poder de Deus para conosco, e da sua palavra que é fiel, e do seu cuidado que não falta. Amém? Vamos orar em todo o tempo, e vamos servir o nosso Deus. Oremos. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, obrigado por estarmos aqui pela noite, o repouso que nos deu, por esses dias tão calorentos, mas pela sua paz, pelo seu cuidado e pela preservação da nossa vida, porque o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Guarda, Senhor, nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo. Guarda, Senhor, também a nossa fé, a nossa fidelidade. E nos abençoe para que também nos guardemos em fé, amor e fidelidade para com o Senhor. Sempre aperfeiçoando-nos em Cristo. Sempre vivendo no temor do Senhor, glorificando a Ti. Louvado seja o Senhor. Graças te damos por todo o seu cuidado e por esse dia, e por esse culto, e pela palavra do Senhor nesta manhã. No nome de Jesus. Amém.